Uma pergunta muito importante e eu queria que você fosse sincero e pensasse antes de responder a si mesmo. Até que ponto você está disposto a permanecer fiel a Jesus Cristo e a sua palavra? Imagine essas situações e responda. Você estaria disposto a permanecer fiel a Jesus Cristo e a sua palavra, mesmo se todas as pessoas do mundo adorassem outros deuses e você fosse o único cristão na terra? Mesmo se além de você ser o único cristão na terra, ainda fosse perseguido por todas as pessoas, pelo governo, e perdesse tudo o que você tem por pregar a Bíblia? Mesmo se o governo dissesse, ou você para de pregar a Bíblia, ou nós vamos te condenar à prisão perpétua e à morte, você permaneceria fiel? Queridos, nós somos tentados a deixar de permanecer fiéis ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra por muito menos. Será que nós vamos permanecer fiéis se daqui a poucos anos nós somos julgados e perseguidos por dizer que a homossexualidade é pecado? Você vai permanecer fiel? Quando a gente tiver que dizer que a mulher deve ser submissa ao marido? Quando nós, líderes, pastores, for nos oferecido dinheiro, muito dinheiro para a gente mudar a nossa pregação? Começarmos a agir de modo que tenhamos crescimento, fama, em vez de sermos fiéis à palavra do Senhor? Queridos, Marcos 8, 34, 35, é-nos requerido uma coisa se quisermos ser cristãos. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ser cristão custa toda a nossa vida e isso inclui permanecermos fiéis com a Escritura, mesmo perseguidos em época em que há muita impiedade e mestres corruptos. A carta de 2 Timóteo, ela tem o seguinte contexto. Paulo está preso, ele está no fim da sua vida, ele está em sofrimento, ele está abandonado, por isso a carta ela tem um tom de sofrimento, um tom de urgência, um tom de chamado a Timóteo para permanecer firme. Também nessa época, quando Paulo escreve essa carta, heresias estavam rondando a igreja de Cristo. Não somente isso, a igreja estava sendo perseguida por Roma. Apostasia e abandono de líderes cristãos e membros da igreja estava acontecendo. Pessoas que são lideranças, companheiros de Timóteo, agora estavam se opondo e permanecendo no erro, mesmo mostrando que a Escritura estava certa. O texto da pregação de hoje segue a exortação que foi feita na primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo 6,11, onde Paulo ordena que Timóteo fuja dos falsos mestres e da corrupção, ou seja, a avareza, e permaneça fiel em piedade. A grande ideia desse sermão, então, é: em época de impiedade e mestres corruptos, permaneça fiel com a Escritura, mesmo perseguido. Você ouviu o que eu disse? Em época de impiedade, permaneça fiel com a Escritura, mesmo perseguido. Mesmo perseguido, permaneça fiel com a Escritura, como está projetado aí. A estrutura que nós vamos seguir, começando dos versículos 1 a 9, na impiedade dos últimos dias haverão mestres corruptos. Na impiedade dos últimos dias haverão mestres corruptos. Leia comigo agora, versículos 1 a 9. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aqui nós precisamos já entender o que significa últimos dias. Últimos dias aqui que Paulo está dizendo para Timóteo se refere a o tempo da primeira vinda de Jesus Cristo até o dia que Ele voltar. Desde o dia que o Senhor Jesus Cristo ascende aos céus, até o dia que Ele voltar para nos buscar, esses são os últimos dias. Como você prova isso? Nós vemos isso na profecia que está lá em Joel. Nos últimos dias acontecerá
de descer o Espírito Santo. E o que acontece em Atos 2, 14 a 17? O Espírito Santo desce e cumpre a profecia. Nós estamos nos últimos dias. E é desses últimos dias que Paulo está dizendo que sobrevirão tempos difíceis. Versículo 2: pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. São 19 adjetivos que nós poderíamos resumir em 3 categorias. Os homens dos últimos tempos, primeiro, amarão a si mesmos. Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, só pensam em si mesmos, amam a si mesmos, só querem fazer o que eles querem. Os irmãos conseguem ver isso hoje em dia? Conseguem? Os homens dos últimos dias também serão insubmissos às autoridades, a Deus, aos pais, porque Paulo disse, serão blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, tendo forma de piedade, mas negando o poder. E os homens dos últimos tempos, a última categoria que poderíamos colocar, eles não amarão ao próximo. O próprio Senhor Jesus falou que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Mas Ele não disse de todos. Nós seremos aqueles que o nosso amor não vai se esfriar, essa igreja, o amor dessa igreja não vai se esfriar, em nome de Jesus. Paulo disse que eles seriam sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem e traidores, ou seja, não amariam o próximo. Conseguimos ver isso nos dias de hoje? E como? No versículo 5, Paulo diz, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Ou seja, isso nos mostra que essas 19 características não estão apenas descrevendo um mundo ímpio, mas também pessoas religiosas. Porque ímpios, eles não se preocupam em ter forma de piedade. Então também está descrevendo pessoas religiosas. Pessoas que têm aparência de religiosidade, mas na verdade não são religiosas. Paulo também está falando de falsos mestres corruptos que não vivem o que dizem. Olha só o que ele diz logo em seguida do versículo 5, no final. Fique longe, também deixes. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe, também deixes. Ou seja, Paulo não está ordenando que Timóteo se afaste de todos os pecadores. Porque se assim fosse, ele precisaria sair do mundo. Paulo está dizendo que Timóteo não deveria ter comunhão com aqueles crentes, aquelas pessoas religiosas que só têm aparência de piedade. Mas o viver delas, o coração delas é perceptível que elas vivem no pecado. Elas vivem de forma desordenada, elas vivem de forma hipócrita. Então, queridos, primeira lição que nós tiramos para a nossa vida aqui nesses primeiros versículos é que nos 2 textos mais claros da Bíblia, sobre quais qualificações que um homem tem que ter para poder ser chamado para o pastorado, para o ministério pastoral, 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, está inteiramente em harmonia com esse texto aqui. Por quê? Em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, nós temos pelo menos 20 requisitos de caráter e somente 2 requisitos de ensino. É uma discrepância absurda. 20 requisitos de caráter e 2 apenas requisitos para ensinar. Mas o que é que nós vemos hoje?
Hoje nós vemos que o que importa é se a pessoa prega bem, qual foi a formação teológica dele, o quanto ele sabe de teologia, de Bíblia, se faz milagres, se parece ser um homem espiritual. Mas a Bíblia nos mostra que o principal é caráter. Não importa se ele foi ordenado por outros pastores, quem ordenou ele, quem discipulou ele, se ele prega bem, se ele fala bem, caráter. Caráter. E somente 2 requisitos em relação ao ensino. Certa vez perguntaram para um pregador por que ele sempre andava com roupas limpas e muito bem vestido. E ele disse: o ministro de Deus não deve ter mancha alguma, nem sequer na sua roupa. E muitos hoje, meus queridos, também tratam o ministério como uma profissão, como muitos ministros nesses últimos dias faziam. Paulo exortava a Timóteo: afaste deles, porque eles têm a piedade como fonte de lucro. Muitos ministros hoje visam o dinheiro, são piedosos, mostram que são de Deus na frente das pessoas, mas na vida pessoal é outra coisa. Teve uma vez que o pastor John Piper, ele deu uma ilustração, e ele falou que a vida de um crente, a vida de um líder espiritual, principalmente, tem que ser como um microscópio. Você já viu como é que funciona um microscópio? No microscópio, como é que funciona? Você olha de fora, você vê ali naquele vidrinho ali, você consegue ver que tem alguma coisa ali pretinha, um pontinho pretinho, alguma coisa está ali para você olhar. Mas quando você coloca o olho dentro do microscópio, aquele negócio aumenta 1 milhão de vezes, fica imenso. Assim tem que ser a vida do cristão, e principalmente a vida do líder na igreja. Ele não pode só aparentar uma vida religiosa na frente das pessoas e na vida pessoal ser outra coisa. Não. Ele tem que aparentar ser religioso na frente das pessoas. E quando as pessoas entram na casa dele, quando as pessoas veem o casamento dele, quando as pessoas olham para a família dele, é muito mais do que aquilo. Tem muito mais de Deus, é muito mais piedade. Então, queridos, Paulo exorta a Timóteo: fique longe destes, porque nos últimos dias haverá. Não é que o pastor deve ser perfeito, mas nós, ao olharmos a sua vida particular, a gente precisa conseguir ver uma vida piedosa, sem que haja uma área em completo pecado. Há uma ilustração muito boa. Tem que ser como uma roupa que não tem um fio saindo da roupa. Já viu a roupa que tem costura e tem um fio solto? E quando você puxa aquele fio, descostura toda a roupa? Não pode ser assim a vida do ministro. Não pode haver fios soltos, não pode haver áreas de pecado, onde alguém pode chegar e puxar essa área de pecado e ver que ali há uma área sem arrependimento, sem cura, sem libertação. Por que Paulo ordena a Timóteo: fique longe destes? No versículo 6 a 9 está a explicação. Vamos ler agora, versículo 6 a 9. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Queridos, olha como eram esses falsos mestres, olha o que eles faziam. Eles penetravam sorrateiramente nas casas para ensinar as coisas que eles desejavam ensinar e não o que a palavra de Deus ensinava. Olha o que Paulo diz
Eles, versículo 6, se infiltram nas casas e conseguem cativar, influenciar mulheres tolas. O que quer dizer mulheres tolas? Mulheres que sabem pouco de Bíblia, mulheres que não leem a Bíblia, mulheres que não são piedosas, mulheres que são levadas por vento de doutrina, mulheres que não sabem diferenciar o que é evangelho e o que não é, o que é a palavra de Deus e o que não é. Mulheres que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, está aqui 20, 30, 40 anos, mas não leva o estudo da palavra de Deus a sério. Pessoas que vai começar agora o devocional, o plano de leitura bíblica devocional, dia 1º de abril. A igreja toda vai ler, essas pessoas não vão ler. Não vão ler, por isso vão continuar sendo enganadas, vai dar trabalho para pastor. Queridos, precisamos nos esforçar em conhecer a Bíblia, todo cristão. Só conseguimos discernir se um pregador prega o verdadeiro evangelho ou não, se conhecermos a Bíblia. Imagine Deus livre e guarde, pastor Jair, Deus chama, e aí começasse a transição pastoral na igreja. Como é que os irmãos, se dependesse somente de você, se dependesse somente de você para escolher o novo pastor, será que a igreja estaria em boas mãos? Será que você saberia identificar se o pregador está pregando o verdadeiro evangelho? Ou a igreja e todo esse legado que a nova aliança tem construído até aqui iria acabar porque você não estuda a Bíblia? Se você um dia mudar de cidade, não conseguir mais falar com o pastor Jair, não conseguir mais falar com o pastor Vitor, e você precisar identificar uma igreja bíblica para você congregar, será que você vai saber identificar? Você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer o evangelho, estudar as doutrinas. Falsos mestres atraem pessoas imaturas. Falsos mestres atraem pessoas imaturas. Agora vejamos que falsos mestres também atraem pessoas do mesmo caráter. Esses líderes eram corruptos e impiedosos. E nós temos aqui mulheres tolas que ouviam esses líderes. Olha que interessante. No versículo 6b, essas mulheres tolas são enganadas. No versículo 13b, os falsos mestres enganam e eles são enganados. Eu vou adiantar aqui a leitura. Os líderes corruptos, eles resistem à verdade. As mulheres tolas não chegam à verdade. Porque os que ensinam elas, os líderes corruptos, não têm a verdade. As mulheres tolas se entregam às cobiças. E os líderes corruptos, eles se corrompem pela própria cobiça. Os líderes corruptos são insensatos. As mulheres tolas são insensatas. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 4. Pode projetar, por gentileza. 2 Timóteo 4, 3 a 4. Olha o que diz. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. As mulheres tolas tinham o mesmo caráter dos líderes corruptos que Paulo está dizendo aqui. O que é que isso tem de relevância para os nossos dias hoje? Queridos, os membros das igrejas hoje espelham os seus mestres, os seus pastores. O pastor que diz que a Bíblia tem que ser atualizada, possivelmente terá membros que apoiam causas da cultura de hoje, que terá dificuldades com a Bíblia. Apoiam coisas que essa sociedade aprova que está contrária à Bíblia. O pastor que prega muito sobre dízimos e ofertas, possivelmente terá membros que são avarentos e cobiçosos e só pensam em ir na igreja para conseguir carro e casa igual o pastor. O pastor que é legalista e exalta muito sua piedade, possivelmente terá membros legalistas também, que tentam agradar a Deus e serem mais santos do que as outras pessoas. Então, muitas vezes, nós dizemos assim: ó, coitados daquelas pessoas que estão nessas igrejas, sendo enganadas,
estão sendo roubadas o dinheiro delas, estão ali sendo enganadas. Queridos, muitas vezes essas pessoas estão ali porque elas também são avarentas, cobiçosas. Elas não querem a Deus, elas querem a cura da doença dela, pagar a conta dela, de dinheiro, elas querem uma bênção financeira, elas não querem salvação. A gente precisa ter esse olhar também. Precisa ter esse olhar. Enfim, pastores que são comediantes, juvenis, coaches, ungidos com poder, apóstolos, ativistas, políticos, possivelmente serão seguidos por pessoas que buscam essas coisas. Hoje nós temos até igrejas somente para homossexual. Então, você já sabe também quem são as pessoas que participam. Temos até igreja de pets, para cachorros e gatos. Você já sabe também quem participa. Mas os crentes que são fiéis a Deus não vão para a igreja para ouvir stand-up. Vão para ouvir o verdadeiro evangelho de Cristo. Eles vão procurar um pastor fiel que prega a verdade, mesmo que doa, porque eles querem a verdade do evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, o ministro deve perseverar na pregação da palavra, sem mudar nenhum tio dela para agradar pessoas que não são submissas ao Senhor. Olha comigo agora o versículos 8 a 9. Versículo 8: E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo: olha, tenha esperança. Esses falsos mestres corruptos que você está tendo que lidar, eles, do mesmo modo, Janes e Jambres resistiram a Moisés, e estes também resistem à verdade, mas eles não irão longe. Queridos, deixa eu explicar um pouco quem é Janes e Jambres. O Antigo Testamento não cita esses nomes, mas podemos deduzir que Janes e Jambres eram os nomes dos magos da corte do faraó, que resistiram a Moisés quando este tirava o povo de Israel da escravidão do Egito. Êxodo 7:11. Êxodo 7:11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Ou seja, Moisés fazia milagres para demonstrar que somente o Deus de Israel é Deus, e que tinha que libertar o povo de Israel do Egito. Então Faraó manda vir esses sábios, esses magos, que possivelmente o nome deles era Janes e Jambres, e eles resistiam à verdade de que os milagres do Deus de Israel era porque o Deus de Israel era o único Deus. Eles resistiam a essa verdade, e eles queriam imitar os milagres, para dizer: não, os nossos deuses também são verdadeiros. E Janes e Jambres resistem a Moisés, fazendo os mesmos milagres. Eles conseguem fazer o primeiro milagre, o cajado se transformar em serpente, mas o cajado de Arão devora o deles. Eles conseguem fazer o segundo milagre, que é a primeira praga, transformar a água em sangue. Eles conseguem imitar o terceiro milagre, que é o enxame de rãs. Eles conseguem imitar 3 milagres. Mas, a partir de certo momento, a partir do 4º milagre, eles já não conseguem mais imitar os milagres do Deus verdadeiro. Os piolhos, eles não conseguiram imitar e disseram: isto é o dedo de Deus. No 5º milagre, as úlceras, os magos não conseguiram imitar, e eles já não podiam permanecer diante de Moisés, porque seus corpos se encheram de tumores. Só pode imitar o Deus verdadeiro até certo ponto. Queridos, muitos falsos mestres aí fora, com aparência de piedade, eles resistem à verdade. E isso pode ser uma tentação para nós líderes, querer começar a distorcer a Bíblia para que ela abarque os nossos pecados, deixarmos de pregar tal e tal passagem, ou amenizarmos seu significado, porque sabemos que estamos em falta naquilo. Seguir mestres que preguem outras coisas e não o evangelho de renúncia.
podemos ser tentados a isso. E sobre aquelas pessoas de hoje em dia que resistem à verdade, elas não podem resistir por muito tempo. Aquele professor ateu da sua faculdade, da sua escola, ele pode até dizer que Deus não existe, dar os argumentos dele, só que o fim dele, ainda nessa vida talvez, mas com certeza na por vir, vai ser um fim ruim e de ilusão e de decepção. Colega de trabalho que zomba do seu Deus, não vai conseguir resistir por muito tempo. As suas obras, as suas ações no trabalho, inspiradas pelo Espírito Santo, vai calar a boca dele. Aquele colega escarnecedor que quer curtir a vida e diz para você que ser crente é um saco, ele vai ver depois qual vai ser o fim dessa curtição da vida dele. Pastores hereges, que pregam outra coisa senão a palavra de Deus, nós já vemos que o fim deles não é bom, e depois eles vão dar conta ao Senhor de tudo que eles pregam de errado. A insensatez destes é vista quando a verdade do Evangelho vence a mentira da vida deles. Não há piedade na vida deles. O que eles acreditam é vazio, desesperançoso, ineficaz, e possivelmente no fim, o que eles acreditam lhes levará à destruição. Não tema os falsos mestres e essas pessoas de hoje em dia que zombam do seu evangelho, da sua palavra. Agora eu quero ver com você o segundo ponto do nosso sermão. Tu, porém, permanece fiel em piedade, mesmo perseguido. Versículos 10 a 13. Vamos começar no 10. Mas você, ou tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Timóteo, ele é o filho na fé do apóstolo Paulo. Ele foi discipulado por Paulo e andou ao seu lado nas viagens missionárias, fortalecendo as igrejas. Aqui podemos ver que Paulo é mais do que um professor na sala de aula, distante, não se envolve, não conhece os sofrimentos, não conhece a realidade familiar. É mais do que um professor na sala de aula, que apenas ensina com palavras. Sabe aqueles professores que nós temos no nosso ambiente escolar, que as palavras são uma coisa, mas o caráter não tem nada a ver? Paulo ensinava com a sua vida, com o seu testemunho, e isso só é possível no discipulado. No discipulado. E aqui eu quero dar uma ênfase nessa aplicação, porque nós estamos começando um projeto de grupos pequenos aqui na Nova Aliança. Esse projeto de grupos pequenos, ele vem para servir a nossa intenção de criar uma cultura de discipulado na igreja. O que é o discipulado em termos práticos? Vida na vida, andar junto, ensinar a outra pessoa mais nova na fé, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado. Isso é discipulado. Você consegue ver igrejas aí fora, onde ninguém para um segundo, é muitas programações, muitos ministérios, todo mundo está na igreja todos os dias, é ações missionárias, tem ministério para tudo. Mas quando você conversa com as pessoas no particular, e você pergunta para elas explicarem o evangelho, explicarem o que é a Trindade, explicarem qual o papel da mulher e do homem, não sabem falar nada, porque não foram ensinadas. Elas aprenderam só a fazer, mas não aprenderam a ser. O discipulado vem para ensinar a ser,
Jesus chama 12 discípulos e Jesus primeiro ensina a ser, depois a fazer. E essa é a cultura discipulado que o pastor Jair está trazendo, nós estamos tentando implementar. Cultura discipulado é criar uma cultura aqui na igreja, onde todos terão a oportunidade de crescer no ser, enchendo a cabeça de teologia e Bíblia, e vida, para depois servir ao Senhor com seus dons nos seus ministérios. E os grupos de discipulado, se chama grupos pequenos, mas nós estamos dando grupo de discipulado. Os grupos de discipulado, como eu disse, vêm para servir nessa intenção do discipulado. É uma ferramenta para isso. E é isso que o texto está trazendo. Olha só o versículo 10, que interessante. O discipulado de Paulo com Timóteo era profundo e nos ensina que, olha o versículo 10. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança. Primeiro, você tem seguido de perto. O discípulo deve conhecer o ensino do seu discipulador. Ou seja, nós vamos entrar em um processo aqui na igreja com a permissão do Senhor. E a nossa intenção aqui para a igreja é que possamos ver mulheres mais velhas discipulando as mais jovens. É chegarmos aqui na igreja e vermos um jovem com um mais velho, uma criança com um adulto sentado nessas cadeiras, para tomar um café e conversar e ensinar sobre Jesus Cristo. Então, com o seu discípulo, e aqui já estou ensinando para quando você tiver o seu discípulo, para depois você não dizer, eu não aprendi a discipular, está aprendendo agora, aos poucos. Ensine, tire dúvidas do seu discípulo, estude junto com o seu discípulo, seja sincero com ele, quanto ao que você acredita em relação à Bíblia, até mesmo coisas que você tem dificuldade. Ensine, deixe que ele se aproxime e veja o que você acredita. Depois Paulo fala para Timóteo, você tem seguido de perto a minha conduta. Dê abertura para que seu discípulo conheça seu estilo de vida, crie oportunidades para que ele veja como você lida com seu trabalho, relacionamentos, casamento, filhos, lazer, igreja. Aqui é muito importante você mostrar que você não é perfeito para o seu discípulo. Você tem que ser íntegro, mas você não é perfeito. Ele precisa ver que você não é perfeito. Paulo diz para Timóteo, você tem acompanhado de perto a minha fé. Ore, sirva, evangelize e faça devocionais junto com seu discípulo. Ore para que a fé dele seja acrescentada. Seja também transparente com ele quando sua fé estiver fraca, quando você estiver desanimado, para que ele veja que você também é falho e depende da graça de Deus. Está vendo como para você ser discipulador não precisa você ser perfeito, não precisa ser um crente dos crentes, não. É falho do jeito que você é, portanto que você esteja se esforçando para seguir a Jesus e seja mais maduro do que o seu discípulo. Paulo diz para Timóteo, você tem seguido de perto a minha paciência. Seja paciente com o progresso da igreja e do seu discípulo, sabendo que para estar onde você está, levou anos. Você não nasceu sabendo a Bíblia que você sabe hoje. Então, vá com calma, seu discípulo vai demorar para entender as coisas. Às vezes ele não vai saber nem que Deus é 3 pessoas. Vai demorar para ele compreender, tenha paciência, como Deus tem paciência com você e comigo. Paulo diz, você tem seguido de perto, Timóteo, o meu amor. Ame a igreja e o seu discípulo. E demonstre isso orando, jejuando, sendo atencioso, ajudando e estando perto nos momentos difíceis e alegres. Líderes de grupos pequenos, futuros líderes de grupos pequenos, prestem atenção, porque essas coisas aqui que Paulo fez Timóteo seguir de perto, vocês vão fazer com seus liderados nos grupos pequenos. Vocês vão precisar fazer isso com eles. Quando vocês, irmãos, a partir de maio,
estiverem nos seus grupos pequenos, lembre-se dessas coisas. Paulo também diz: você seguiu de perto a minha perseverança. Haverá momentos que a igreja e o seu discípulo decepcionarão você. Ou talvez você faça isso com eles, mas continue amando, pois o fato de você não desistir fará seu discípulo não desistir da pessoa que ele vai discipular no futuro. Se meu discipulador não desistiu de mim, eu não vou desistir dos outros que eu discipular. E depois Paulo, ele fala, versículo 11: você seguiu de perto as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Ande com o seu discípulo. Muitas pessoas dão a desculpa que não tem tempo para o discipulado, mas você pode aproveitar pequenas tarefas do dia para investir no seu discípulo. Hoje nós estamos na geração do não tenho tempo. Ah, pastor, já tem muita coisa para fazer na igreja, como é que eu vou discipular alguém? Dicas: seu quintal está com um mato grande, chame seu discípulo para lhe ajudar a cortar o mato, aí você já vai discipulando ele, conversando, ensinando. Você precisa fazer uma viagem a trabalho, você pode levar qualquer acompanhante, leve seu discípulo junto para lhe acompanhar, normalmente vai ser um jovem, um adolescente, vocês vão conversando e você vai discipulando ele no evangelho, na vida cristã, no carro. Você vai fazer compras no supermercado, vai no hortifruti, chama seu discípulo rapidinho, vamos ali fazer umas compras comigo, aproveita, já dá uma batatinha, uma Ruffles para ele, um salgadinho para ele no final, já come junto. Vai pagar uma conta no banco, paga junto com o discípulo. Seja criativo. Seja criativo. Hoje, na nossa geração, a gente tem que lavar a louça já ouvindo o podcast do estudo que a gente tem que fazer prova. Então, a gente tem que fazer 1000 tarefas. Não é só as mulheres mais que fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, queridos, em Antioquia, Paulo foi perseguido e expulso da cidade. Em Icônio, Paulo fugiu da cidade, foi ameaçado, apedrejado. Em Listra, Paulo foi apedrejado, arrastado, parecendo morto. Porém, o Senhor livrou ele de tudo isso. Não quer dizer que o preservou de sofrer essas coisas, mas sim que Deus o livrou da morte e o seu amor estava com ele sempre. Porque a presença de Jesus no barco das nossas vidas não quer dizer a ausência de tempestades, mas sim a certeza de que nunca iremos afundar. Nunca iremos afundar. No versículo 12, Paulo concluindo, ele fala: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O próprio Senhor Jesus falou, João capítulo 15, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro ele odiou a mim. E o servo não é maior que seu mestre, vocês serão perseguidos, vocês sofrerão. Então podemos ter a certeza que também sofreremos. Se você ainda está em dúvida com a sua caminhada com Jesus, de certa forma é bom que você fique em dúvida mesmo, porque a verdade é que vai haver angústia e perseguição, sofrimentos, vai ter que renunciar a prazeres deste mundo, Satanás vai tentar tirar você do caminho, mas no final você vai ser salvo, redimido, pago todos os seus pecados e viverá eternamente com Deus. No versículo 13, Paulo diz: mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, perversos e impostores acham que são espertos por estarem enganando, mas por viverem deste modo, o próprio orgulho deles está enganando eles. Estão vivendo sem Deus no mundo e no fim o inferno os aguarda. Isso me lembra muito o Salmo, se eu não me engano, 73, onde o salmista ele vai falar para Deus da inveja que ele estava tendo dos ímpios.
Meus queridos, esses falsos mestres que estão pregando mentira, essas igrejas aí que não se portam com as ovelhas, eles acham que estão enganando, mas eles estão se enganando, porque no fim só vai sobrar o inferno para eles, e eles vão se arrepender de todo engano que eles fizeram. Vamos para o último ponto, versículos 14 a 17, esse é o terceiro ponto do nosso sermão. Tu, porém, permanece fiel, pois a Escritura é poderosa para salvar e capacitar. Olha comigo primeiramente os versículos 14 e 15. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Permaneça naquilo que aprendeu, ou seja, as sagradas escrituras, o reto ensino dela e a vida de piedade, sabendo de quem você aprendeu. De quem foi que Timóteo aprendeu essas coisas? Paulo não especifica quem ensinou a Timóteo, mas olha só comigo o capítulo 1 de 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 5, Paulo vai dizer para Timóteo: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Ou seja, essa fé de Timóteo foi passada para ele. Sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Discipulado. A regra é a seguinte: Deus deseja que a fé cristã seja passada primeiramente através dos filhos. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem por que devemos ter filhos. Nem olhando os muçulmanos tomando conta do mundo, tendo 10 filhos por mulher, e a religião dos muçulmanos, o islamismo, tomando conta do mundo todo, nem assim as pessoas se tocam por que devemos ter filhos. Quando Deus fala para povoarmos a terra com filhos, é porque Deus queria uma descendência santa, como diz Malaquias 3. Então, a primeira forma que Deus deseja que a fé cristã seja passada é através de filhos. Então, a vontade de Deus é que tenhamos a maior quantidade de filhos que pudermos. Ok, mas aí o pecado entra no mundo. Nós temos muitos ímpios aí no mundo. Então, qual é a segunda forma que Deus quer que Qual é a segunda forma que Deus quer que a fé cristã seja passada? Através do discipulado. Primeiro através de filhos, depois através do discipulado. Discipular os não crentes, discipular as pessoas que estão aí fora, que não tiveram pais cristãos para discipulá-los. Ser pai e mãe na fé de pessoas aí fora. Então, discipulado, é isso que nós vamos fazer nos grupos pequenos. Você vai olhar as pessoas que estão chegando, que estão novas na fé, que ainda não conhecem tanta Bíblia, e você vai poder ter mais contato com ela para poder ensinar a Bíblia. Pessoas no grupo pequeno que são descrentes, não conhecem o Senhor Jesus Cristo, e são convidadas porque são vizinhos, porque querem comer, e isso é bom, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Se você perceber que alguém foi para o grupo pequeno, descrente, porque ele quer tomar café ali, não julgue a pessoa. Não julgue a pessoa. Ela tem a oportunidade ali de conhecer Jesus. Então, temos a oportunidade de ensinar para essa pessoa tudo aquilo que Jesus nos ensinou a guardar. Então, os grupos pequenos vão servir para isso. Os irmãos precisam estar atentos. Aqui vocês são ouvintes. Vocês estão aqui sentados com os ouvidos abertos, mas vocês não podem falar, porque vocês estão prestando atenção na palavra. Aqui só o pregador fala. Mas nos grupos pequenos, vocês não são coadjuvantes, vocês são atores principais.
Os grupos pequenos você fala. Nos grupos pequenos vocês vão falar, vocês não vão ficar calados. Vocês vão falar o que não entenderam da pregação, vocês vão falar o que é que chamou a atenção na pregação de domingo, vocês vão falar o que é que está tendo dificuldade na fé, na religião, em casa, os sofrimentos. Vocês vão falar no grupo pequeno, vocês vão discutir, vocês vão compartilhar. Isso é fantástico. Fantástico. E Paulo continua: em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo ainda não tinha as Sagradas Escrituras como nós temos hoje, Velho e Novo Testamento. Então Paulo aqui está falando do Velho Testamento. Você conhece as Sagradas Escrituras, o Velho Testamento. Queridos, versículo 16 e 17 continua dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, toda a Escritura, não só uma parte dela. Ela também é inspirada por Deus. Ou seja, Deus misteriosamente fez com que o processo de cada palavra escrita que os autores bíblicos escreviam era exatamente a palavra que o Espírito Santo queria que estivesse escrita. A Escritura é inspirada por Deus. Esta é a palavra de Deus, é o que dizemos aqui. E ela é útil para o ensino. Olha só o que Paulo diz aí. Ela é útil para o ensino, ou seja, a Bíblia, ela ensina o que é certo. Ela também é útil para a repreensão. A Bíblia ensina o que não é certo. A Bíblia é útil para a correção, ou seja, a Bíblia, ela ensina como se tornar certo. E a Bíblia, ela é útil para a educação na justiça. A Bíblia ensina a permanecer certo. O que é certo, o que não é certo, como se tornar certo e como permanecer certo. Ela é a Bíblia Sagrada e é tudo o que precisamos até o dia que Jesus voltar. No versículo 17, Paulo termina: a fim para que de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por meio da palavra, o homem de Deus e a mulher de Deus podem ser plenamente preparados e equipados para realizar qualquer obra que precisar. No tocante às coisas de Deus, não precisamos de psicologia. Para aconselhar crente, não precisamos de psicologia. Não estou dizendo que a psicologia não tem utilidade para nada. Eu estou dizendo que para aconselhar crente, o que a Bíblia nos ensina é que não precisamos de psicologia, não precisamos de filosofias humanas, não precisamos de sociologia, não precisamos de antropologia, não precisamos de pedagogia, não precisamos de ciências humanas. A Bíblia é suficiente. Não estou dizendo que essas coisas não têm utilidade, tem utilidade. Mas no tocante às coisas de Deus, Deus deixou tudo o que a gente precisa. E se em 2000 anos deu certo, por que agora não daria? Queridos, vamos concluir. Jesus, ele foi perseguido e nós também devemos ser perseguidos. Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12, diz: bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus fala que são felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E que nós devemos nos alegrar se somos perseguidos, porque essa é uma característica de servos de Deus, e teremos o nosso galardão. Galardão esse que o Senhor Jesus conquistou para nós, perseverando, sendo mais perseguido,
sendo mais santo e obediente em tudo, em meio à religiosidade corrupta, e sendo sustentado pela palavra de Deus nos momentos mais difíceis. E os irmãos se lembram de como Jesus foi tentado por Satanás e como ele usou a palavra de Deus para permanecer firme naquele momento. Stalin, certa vez em 1993, Josué Erion, ele levou 16.000 Bíblias clandestinas, proibidas, para a União Soviética, onde o Evangelho é proibido. Quando ele levou essas 16.000 Bíblias para a União Soviética, escondido, uma senhora pegou aquela Bíblia e falou: é minha, é minha, é minha, é minha, e começou a beijar aquela Bíblia, e disse: há 40 anos Stalin roubou a minha Bíblia, e agora eu tenho minha Bíblia de volta. Na China comunista só tem uma Bíblia para cada 69 igrejas. Na Igreja Batista Central de Pequim, há uma Bíblia enorme acorrentada no meio da igreja. Os irmãos colocam o nome, o dia e a hora que eles querem ler um salmo, em um quadro, 2 anos antes. 2 anos antes. Cada dia uma enorme fila de chineses chorando, na expectativa de ler a Bíblia. Um rapaz lê o Salmo 125, ele começa a ler o Salmo 126, vem a pessoa que está atrás, bate nas costas dele e fala: meu querido, desculpa, mas você não pode ler o Salmo 126, tem 2 anos que eu estou esperando para ler o meu Salmo, por favor, volte ao final da fila, espere 2 anos e leia o seu Salmo. Queridos, nós temos a Bíblia para dar e vender aqui para a gente, nós temos a Bíblia para dar e vender. Você precisa fazer esse devocional do plano de leitura bíblica anual. A gente precisa ler mais a Bíblia. É isso que Deus nos deixou para perseverarmos até o fim. Na janela 1040, nos países perseguidos, eles não têm Bíblia, a gente tem, e eles dão a vida pelo Evangelho. Valorize a palavra de Deus, valorize a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus. Para isso aqui estar nas nossas mãos, custou muito sangue, de muito mártir. A Bíblia é o segredo para sustentar o cristão em meio à impiedade e perseguição. Apegue-se a ela. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos sustenta, meu Deus. Mesmo nesses últimos dias tão difíceis que nós vivemos, Senhor, nos ajude a nos apegarmos à Tua palavra, Senhor, sermos fiéis à Tua palavra, Senhor, e nos ajude, Senhor, a passarmos o que aprendemos na Tua palavra a outras mulheres, a outros homens, a outros jovens fiéis, para que, Senhor, o Senhor possa ter uma descendência santa e cada dia mais adorar